vamos ler texto de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Efésios 6, de 10 a 13. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém, amém. Podem assentar-se. Essa carta aos Efésios, nós poderíamos fazer um resumo de toda a história da nossa salvação, da redenção. E nesses 6 capítulos, até o capítulo 5, depois encerrando com o capítulo 6, nós temos uma visão, através de Paulo, sobre toda a tua luta, toda a obra de Deus, a união dos povos. Por exemplo, o capítulo 1 é o grande plano de Deus para a nossa salvação. Deus nos escolhe ali antes da fundação do mundo. Jesus Cristo nos redime pelo sacrifício da cruz, tudo isso está no capítulo 1. É quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. Quando vamos para o capítulo 2, é da maneira como ele nos tira da morte para a vida. Estávamos mortos, depravados e condenados. E ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos salvou por sua graça. Ainda no capítulo 2, diz que Deus juntou 2 povos que eram inimigos, judeus e gentios, e fez deles um só povo, uma só igreja, uma só família. No capítulo 3, o Evangelho é o grande mistério de Deus que foi revelado a todos nós, quando Deus incluiu judeus e gentios num único povo. Partindo para o capítulo 4, ali o Senhor mostra a necessidade de nós sermos um só povo. A unidade e a santidade estão ali no capítulo 4. No capítulo 5, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, trata dos relacionamentos harmoniosos dentro da família e do trabalho. 5 capítulos que descrevem toda a história da nossa redenção, da presença, da graça do Espírito Santo. Nós teríamos, então, nesses 5 capítulos, a condição de nós entendermos a história da nossa salvação. Não fosse, porém, o capítulo 6. Entrando no capítulo 6 para fechar o livro de Efésios, antes de concluir a carta, ele mostra para nós, no capítulo 6, que nós estamos em guerra. Estamos em uma luta sem pausa e sem trégua. E essa luta não é humana. Ela é terrena, não é humana, não é terrena, mas é sim sobre-humana. Aonde? Nas regiões celestiais. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, você tem toda a história, e nós poderíamos ter encerrado, inclusive orando por você, abençoando a sua vida, dizendo, vá em paz, seja feliz, uma boa semana, porque nós lemos 5, você acabou de ler comigo aqui, o livro de Efésios, né, de forma completa. Só que quando é para encerrar essa felicidade, pela salvação alcançada, pela presença do Espírito Santo, ele nos alerta. Mas nós estamos em guerra. E eu queria tentar transmitir para vocês por que essa guerra existe. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja buscando as benesses do Senhor, e isso é favor de Deus sobre nós.
Não há problema nenhum de nós buscarmos, a palavra dele nos agracia, mas por que, afinal de contas, você precisa da salvação? Como isso aconteceu? Por que aconteceu? E pensando um pouquinho em como transmitir isso a vocês e dar um pouco de sabor ao conteúdo da nossa palavra hoje com vocês aqui, imagine, vamos falar aqui no âmbito humano para você entender o que aconteceu conosco. Um grande traficante, um grande homem mafioso, quando ele precisa aliciar os seus soldados, ele faz uma promessa de futuro para aquela pessoa que ele está aliciando. Ele faz uma promessa de poder e ele seduz aquele moço, aquela mulher ou aquela família, né? Nós temos a família dos mafiosos. Então é proposto para eles uma grande conquista, um poder imensurável, um pacto de poder, quando, né, um traficante internacional ele precisa de um soldado de confiança para os negócios dele estarem andando. E ele faz essa proposta, ele joga essa sedução de poder a esses aliciados. E então, cresce os olhos, vê-se a oportunidade, o coração já não é mais aquele coração que pensa no próximo, mas sim em si mesmo, e aceita, então, essa proposta. E nós vamos ver aqui no Gênesis, no 3, 4 e 5, que diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, assim como o líder de algo danoso faz uma promessa, né, para alguém se associar a ele para ser um dos soldados do tráfico, ser uma pessoa de confiança para desenvolver esse processo de distribuição do mal, que são as drogas, usando aqui, logicamente, esse exemplo, mas temos tantos outros, aquele que chega, né, e corrompe uma pessoa, os valores que são passados por debaixo dos panos, a sedução do poder e do dinheiro fácil, e existe alguém que está propondo. E Satanás chega lá no Éden e faz essa proposta. Então, até o momento em que a proposta é feita, você é posto a pensar. E Eva e o seu marido pensaram sobre esse processo, sobre aceitar ou não. Aí vem o seguinte: esta é uma condição puramente a nível humano, mas tem aqui algo a nível espiritual, a nível sobrenatural. Explicando então sobre o traficante, sobre a família do mafioso. O pacto, não adianta só você aceitar ser um dos nossos soldados. Nós precisamos que você prove que realmente você é capaz de ser um soldado do nosso exército do tráfico. O que você precisa fazer? Nós vamos dar o nome de uma pessoa e você vai ter que matá-la. Se assim você proceder, você mostrou para nós que você tem coragem suficiente para ser um dos nossos. E aí então ele sai para executar aquilo que foi proposto. Esse já é um outro nível. O primeiro é a proposta. O segundo nível é a execução de algo que me comprometa de verdade, que eu mostre que verdadeiramente eu quero entrar para esse espaço do tráfico ou para esta família de mafiosos. Então, o segundo passo, né, que é o passo, nós vamos tratar dele aqui como espiritual, no Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Este é o passo aonde
somente a presença de Satanás lá no Éden. A proposta dele ao homem e à mulher ali era apenas uma suposição, uma oferta. E isso, a âmbito humano, nós sabemos que todo momento isso acontece. Mas como que você entende o aprisionamento espiritual? Havia de se quebrar algo que rompia definitivamente com Deus. Ir até aquele fruto e sacramentar o seu cativeiro. Não pertenço mais ao reino, agora pertenço à potestade, aquele que me dará poder. Insatisfação. O diabo usa muito essa questão da insatisfação. Achou um espaço no coração daquele casal de insatisfação com algo tão grande e extraordinário que eles tinham, mas na sedução da sua palavra levou, puxa vida, se ele tem uma coisa melhor, se eu posso ser melhor, se eu posso alcançar alguma coisa maior, por que não? Aceitou, tudo bem. Agora, o passo de ir, você quebrar o pacto, fazer o pacto, é ir à árvore e quebrar o pacto com Deus. Aí é onde nós estamos falando sobre a nossa luta. O cativeiro começou. Nós passamos a ser prisioneiros do grande mafioso, do grande mentiroso, daquele que trouxe todo o mal, e nós estamos aí lidando com esse mal todos os dias. Então isso é para você entender o processo pelo qual Jesus precisou vir nos tirar da mão do cativo, do cativeiro, da prisão aonde nós fomos lançados. Desde então, com o rompimento, com a quebra, com a aceitação natural e com a ação de desobediência, que era o pacto, aquilo ligava o homem a Deus, aquela árvore, aquele fruto, ligava o homem ao espiritual. Ali era como no tráfico, há de se fazer alguma coisa maior para se dizer que sim, eu sou soldado. Lá no Éden também havia algo que unia o homem ao espiritual, que era a obediência total ao nosso Deus. E havia um laço, havia uma marca, e essa marca foi rompida, passamos então a ser cativos do inimigo. Em Lucas 11, 20, 21, 22, Jesus agora está falando sobre estas coisas, sobre tudo o que aconteceu. E diz assim, Jesus estava sendo desafiado porque havia expulsado alguns demônios, havia libertado algumas pessoas. Então você vai começar a entender aqui o processo, agora com a presença de Jesus já executando essa tarefa de libertador. E diz ali em Lucas 11, 20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, porque ele estava sendo acusado de ser um diabo expulsando o diabo. E ali a palavra diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se é pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus que eu estou expulsando demônios, acreditem, é chegado o reino de Deus. Daí no 21 e 22 diz assim, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Quem é o valente aqui nesse versículo? Jesus está se referindo a quem? Quando o valente guarda armado a sua casa. Ele está se referindo ao diabo. Aqui nesse texto está dizendo, quando o valente guarda armado a sua casa, o diabo está guardando a sua casa e em segurança estão os seus bens. O Senhor Jesus está trazendo essa revelação, está nos trazendo essa informação para que nós entendamos da onde nós fomos tirados. Então, o que o diabo tem? Uma casa. O que tem na sua casa? Os seus bens. No verso seguinte, mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é o mais valente? Jesus. O valente é, e olha aqui, a palavra de Deus chama ele de valente.
O valente é o diabo, que tem uma casa e que guarda os seus bens nesta casa. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então Jesus vem, ele vai à casa do traficante, à casa do cativeiro. Imagine, né, o mundo todo como um cativeiro do tamanho da terra, para aquele povo que existia na época, né, e somos todos nós hoje. Um grande cativeiro. Jesus vem do céu, desce nesse cativeiro, e pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição, ele vai invadir esse cativeiro, vai arrancar desse cativeiro aqueles que em seu nome se levantam, e então é o que a palavra de Deus diz assim: reparte os seus despojos. Quem são os despojos? Somos nós, as pessoas que fomos arrancadas. Quem são as pessoas que são tiradas do cativeiro? São as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há outra forma de ser arrancado deste lugar se não for pelo sacrifício de Jesus, porque Ele invadiu a casa do valente. Ele foi lá e pagou um alto preço, pagou com a sua própria vida para invadir a casa do valente por causa do que foi feito lá no Éden. Nós tínhamos uma herança de morte espiritual, de morte eterna, e precisávamos dessa ação de Deus a nosso favor. Agora você já viu como é que é a vida de um traficante que se arrepende do crime? Ou de um mafioso, ou de um corrupto, que de repente quer fazer delação premiada? Como é que fica a vida dessa pessoa dali para frente? Perseguido de tudo quanto é lado. A máfia coloca, né, os seus soldados dia e noite para pegar esse cara e acabar, eliminar, porque ele traiu a sua casa, deixou a sua casa. E passa a ser perseguido, então, por onde quer que ande, por onde quer que esteja. Qual é a obra de Satanás, sabendo que você foi arrancado lá do cativeiro? Quem ele vai perseguir? Vai perseguir aqueles que estão lá, vão pular carnaval, estão num bar bebendo, estão aí, né, não estão nem aí para com a vida com Cristo, uma vida centrada no Evangelho. Você acha que o diabo se preocupa com essas pessoas? Essas pessoas já estão no cativeiro, já fazem parte desse lugar. Quem é o grande inimigo de Satanás? O único e grande inimigo de Satanás chama-se igreja, que sou eu e você. Então vocês imaginem o tamanho da obra que Jesus fez pela sua vida e pela minha vida. Essa armadura que o Senhor diz que nos dá aqui, vem do grego panóplia, e diz que Ele tirou toda a armadura. Assim como Ele nos deu a armadura de Deus sobre nós, diz aqui que quando invadiu a casa do inimigo, Ele tirou toda a sua armadura. Começa a ver aqui a grandeza do poder que você tem sobre a sua vida. Ele arrancou, tirou a armadura em que o diabo confiava. Os seus poderes, as suas capacidades foram arrancadas. O diabo não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Ele é estrategista, ele é ordenado. Um dos grandes escritores sobre batalha espiritual fala que Satanás tem a ordem da desordem. Ele organiza tudo para desordenar tudo, extremamente ordenado. O texto fala, no verso 12, contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, das forças espirituais do mal, das regiões celestiais.
São valores espirituais ao inimigo que são colocados em hierarquias para fazer os seus ataques. Eles são extremamente organizados e fazem a sua estratégia para alcançar a sua vida. Você é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Olha aí quanto alvo. Quanto alvo de Satanás. Ficou com medo agora? Se você está com medo é porque você não conhece o valente, né? O mais valente que entrou lá e tirou dele todo esse poder. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Absolutamente nenhum. Mas ele é estrategista, querendo levar você para onde? Para o cativeiro novamente. A ideia de Satanás é levar você de volta para o cativeiro. Ele olha lá e diz assim, ué, onde é que está o Zé Roberto? Ah, né? Saiu, veio um tal de Jesus aí, ele clamou o nome dele e foi embora. Aí, quem é o alvo para retornar para lá? E ele vai trabalhar como? Nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos, nas coisas do dia a dia. Ele não vem, derrubar você, a algemar e levar. Vai seduzir você com alguma palavra, com alguma coisa. Alguém disse, que Satanás fica aí rodando o mundo. Satanás entra na igreja. Para ele não tem essa questão, de lugar específico, aonde ele vai atuar, se é no centro disso, centro daquilo. Ele ele entra na igreja para distrair você, para dizer assim, puxa vida, a insatisfação com o culto, a insatisfação às vezes com os irmãos, insatisfação com a palavra que está sendo pregada, insatisfação às vezes com, poxa, esse cântico de novo, sutilezas do inferno que são sopradas para que você de repente assim, puxa vida, não estou mais a fim de escutar isso. Diz a parábola da semeadura, o primeiro item que tem lá, que é? O diabo veio e roubou a semente que foi jogada. É o primeiro item que está lá. O diabo veio e roubou a semente. Roubou a semente. Aonde você está recebendo a semente? Quando você está ouvindo a palavra de Deus. E um dos lugares importantes é a igreja. E Satanás está o tempo todo, fazendo com que essas sutilezas dos nossos pensamentos nos afastem. Ele não vem aqui arrancar você daqui, entrar fazendo barulho pela porta ali, e você vai se agarrar na cadeira e não vou. Não, é no dia a dia, nos seus relacionamentos, nas amizades que você tem. Mas em Colossenses 1,13 tem a grande novidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou lá do cativeiro, invadiu a casa do valente, desarmou completamente, arrancou a armadura, arrancou os poderes que ele tinha, para nos trazer cativo eternamente, e nos deu, diz uma tradução, uma versão, que nos transportou em segurança para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais desse mundo, nesse momento. Você agora pertence ao reino de Deus. Você é soldado do reino. E o que você tem que fazer para se manter nesse reino? Vou rapidamente aqui tentar contar uma história que aconteceu comigo nesses dias atrás. E apenas para exemplificar que o que eu estou falando para vocês hoje nasceu exatamente nessa guerra a qual eu estive envolvido. Talvez apareça uma foto ali. Nós temos meu pai tem uma chácara, e nessa chácara, recentemente, nasceu um cavalinho. E esse final de ano, a espera desse cavalinho aí, foi algo que a família toda estava esperando, como uma novidade. Minha filha é veterinária e passou a lidar com esses animais de grande porte, e aí então nós está lá. Imagem e semelhança. E isso foi uma alegria enorme. A gente não esperava, um potrinho
tão igual, né, à mamãe. E isso tomou nosso coração, porque não é só a questão de um animal que nasce, mas é uma questão, sabe, que envolve a família, envolve sentimento, envolve espera. Meus irmãos que fora do país ligando toda hora, e daí, já nasceu, já nasceu, já nasceu, até que nasceu. E ele está aí com aproximadamente 12 dias, 14 dias, e aí nós fomos lá no feriado de novembro, fomos até essa chácara para arrumar algumas coisas lá, e houve um acidente. Nós estávamos entrando pelo aquele portão que você vê ali, e nós temos 2 pitbull. E eles têm harmonia, né, com os animais lá. Mas houve um estresse de momento, e quando nós chegamos naquele portão ali, um dos pitbulls, a égua se assustou, empinou, o pitbull se assustou junto e atacou o potro. E vocês sabem, né, que um pitbull não é uma mordida muito simples. E ele chegou agarrado ali e não tinha o que soltasse. Eu estava dentro do carro, saí voando dentro do carro no meu instinto natural. Eu quero que você entenda isso. O instinto natural, quando eu vi acontecendo aquilo, eu me lancei de dentro do carro e, a uns 15 metros de onde estava, a égua parou com o potro dos lados, o pitbull atracado ao potro, e eu me embolei com eles 3. E foi uma guerra muito interessante. Eu só via o vento daqueles coices da égua, né? A égua tentando tirar o pitbull de cima do seu filho, só que entre, né, o seu filho e o pitbull estava eu. E aí, então, aquela luta ali, aquela guerra, não tenho, assim, detalhes, porque não lembro, não consigo lembrar de todas as coisas que aconteceram. Minha filha entrou pelo lado para tirar a égua deu com o corpo nela, quebrou um dos dedos do pé da minha filha, jogou minha filha ao chão, e num certo momento ali foram 3, 4 minutos de luta para tirar aquele pitbull, porque ali a coisa estava ficando muito feia. E aí nós, de repente, destravou a boca do pitbull, e você sabe que isso é uma coisa impossível de acontecer. Destravou, eu segurando ele pelo pelo dele, e nesse momento o potro saiu, a égua viu que dava para correr, a égua me acertou, não com as patas, mas com o corpo dela, e literalmente me tirou do chão e me jogou no meio do mato. E aí o pitbull ficou livre e foi atrás da égua de novo, atrás do potro. E a cena que eu gosto de contar é que quando eu caí no chão, meu tênis no pé esquerdo saiu, e eu só lembro daquele, sabe aquela cena de filme assim, o tênis vai indo, você vai acompanhando, até que caiu ao chão. E daí eu levantei dali e saíram na chácara lá, e o cavalo saiu, o potro saiu, o pitbull foi, tentou pegar a égua, não conseguiu, deu uma mordida nela e novamente atracou o potro. E saiu como aquelas cenas, né, que você já viu em filmes aí de África, né? A presa, o predador e o animal ali, ele agarrado e indo até a cerca, a mais ou menos uns 100 metros de onde eu estava. E aí eu, já sem fôlego, já sem condição de saber o que fazer, parei, e nesse parar, olhei para aquela cena, assim, é meio inclinado o terreno, e olhei para tudo aquilo e vi a morte. A morte de um animal eu entenderia, né? São animais, estão sujeitos a isso. Mas, irmãos, por isso que essa história aqui é importante, dentro do contexto da palavra aqui que estamos usando. Quando eu paro e olho para aquela história ali e vejo a morte, ou vejo a morte ali, numa fração muito pequena, a minha mente não se importou mais com a morte, mas veio ali a morte de sonhos, a morte de história, a morte de um final de ano que nós tínhamos tanto planejado, estávamos tão felizes, todos festejando. Então aquilo assim arrebentou meu coração naquele momento. Não era a questão apenas da morte de um animal,
E nesse momento, irmãos, não tinha mais o que fazer, não tinha como enfrentar animais tão fortes assim. Mas quando você olha e você vê a tua história, mais uma vez, sendo quebrada tão malignamente assim, ou tão rapidamente, vem sobre mim uma coragem que eu não tinha até então, porque na primeira luta eu saí na força do meu braço. Eu levantei meus olhos para o céu e clamei o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aí o espiritual começou a funcionar. Entendam que eu estou aqui dividindo em 2 rounds. Quando eu saí na força do meu braço, a coisa aconteceu, eu saí, não consegui resolver e eu vi a morte. A morte de tudo que nós tínhamos construído para esse final de ano, aquilo ali fazia parte. Clamei o nome de Jesus e desci aquele terreno lá. E me embolei com eles de novo lá e foi pancada para tudo quanto é lado, e cerca e arame, e soltamos o cavalinho, conseguimos, né, separar. E aí vocês viram, né, a foto do estrago que fez. Mais bichinho assim, depois de mordido, é questão de infecções, e eu não quis nem acompanhar daí a recuperação dele. Chamaram lá uns amigos para costuraram ele o que dava. Acabou a linha de costura, pegaram linha de pesca e foram costurando o pitbull lá, o potro, né, até onde dava para ver se tinha como salvá-lo. Eu me retirei, comecei a chorar muito, falando com Deus e aguardando, né, a notícia que fosse. Vim para Curitiba, minha filha fez o tratamento, está lá, eu fiquei acho que tem uma foto ali, eu e o cachorro, o que sobrou de nós dois está aí, esse é o cachorro, e ali estão as marcas que ficaram, que eu trouxe comigo, vim ao hospital, passei por uma cirurgia, moeram alguns ossos aqui da minha mão, não sei aonde foi isso, quando foi, mas foi no meio dessa briga. E aí, então, nós temos a notícia final, que é um pequeno vídeo ali. Como é que será que está esse potro? O que é que aconteceu? Ele está lá no céu. Eu fiquei... Bom, dá para você, pelo menos, entender que é ele que está correndo aí. Deram asas para o meu potro, rapaz do céu, que maravilha. Gostei mesmo, né? Criou asas e não tomou aquele líquido lá, que dá asas, né? Então, nós precisamos entender, e é essa a questão principal, as ciladas que o inimigo traz sobre nós, a maneira como ele nos ataca. A palavra cilada significa, no grego, metodeia. Ele tem métodos, ele tem estratagemas, e tem diferente maneira de abordar. Todas as formas que ele puder imaginar e fazer de engenharia para alcançar a sua vida, ele vai tentar, porque ele quer levar você de novo lá para o cativeiro, quer que você volte para a casa dele. E muitas dessas ciladas aí, está no texto que nós colocamos como base, pois a nossa luta não é contra pessoas, lá no verso 12. Quem é, então, de verdade o seu inimigo? O verso 12 diz, pois a nossa luta não é contra pessoas. Então, o seu problema principal não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe, não são os seus filhos, não é o seu sogro, sua sogra, não é o seu genro, sua nora, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é seu pastor. Esses não são os seus inimigos. Agora, quem é o seu inimigo? No verso 12. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. Primeiro ele diz, nossa luta não é contra pessoas.
E nós estamos aí brigados com um monte de gente aí, achando, né, que a nossa encrenca são as pessoas. E a nossa encrenca não são as pessoas. A nossa grande luta, a nossa disputa diária está nos relacionamentos com as pessoas, mas quem está provocando essa angústia no nosso coração é o inimigo que está, de alguma forma, tentando arrastar você de volta para o cativeiro. E que tipo de fé, que tipo de posição você tem diante de Deus para você dizer assim: não, eu sou um filho de Deus, libertado do cativeiro, estou pronto para as guerras que Ele estabeleceu para mim, e nada, absolutamente nada, vai me fazer voltar para aquele lugar. Você tem essa convicção? Você tem esse espírito sobre a sua vida? Eu quero falar um pouquinho sobre os pais da igreja, os pais lá do ano 150, ano 200, que tinham, sabe qual o Espírito Santo sobre eles? O mesmo Espírito que está sobre nós hoje aqui, exatamente o mesmo, falando aos seus corações. Não tinham a palavra, não tinham essa Bíblia, não tinham todos esses recursos, mas o Espírito Santo de Deus um dia os levou a conhecer o mesmo Jesus que eu clamei lá no meio daquele mato, dizendo: Senhor, me ajuda nesta guerra. E lá naquele mato, meus irmãos, a revelação que eu trago para você, nesse Jesus que ali me socorreu, foi quando voltei na história, olhei aquele cachorro agarrado lá, a história morrendo, e alguém batendo no meu ombro assim: vamos lá? Eu estou com você. Irmãos, pensa assim sobre aquele amigo do futebol, no qual você se meteu numa encrenca, e ele olha e diz assim: cara, você vai apanhar essa turma aí, mas você é meu amigo, eu vou com você. Não sei o que vai restar de nós dois, mas cara, você é meu amigo, eu vou com você. Ou aquela turminha, né? Você deve ter uma turminha, deve ter uma história assim, que você conheceu alguém e diz assim: ih, rapaz do céu, você arranjou uma encrenca das grandes, rapaz. Mas, cara, não me interessa, você está errado, mas não me interessa, você é meu amigo, eu vou lá com você. Assim Jesus me chamou naquele momento para ir lá enfrentar aquela guerra. Bateu no meu ombro e disse: vamos lá? Vamos lá. A palavra mais importante que aconteceu naquele momento, na revelação dessa ação de Deus pela minha vida, é que olhar para o céu, e essa é a interpretação mais importante desta palavra nesta tarde para você, que quando você olha para esse processo de sair do cativeiro, de ser arrancado daquele lugar, o que Jesus fez por mim. Agora Jesus não veio ainda, Jesus estava lá no céu antes de nos estabelecer a salvação. Jesus estava lá no céu e conversando com Deus, e eu quero que você entenda que o céu é assim, do jeito que eu vou te falar. Você não acha que o céu, Deus está lá esperando, sabe, as coisas acontecerem. Naquele tempo, quando Jesus falava com o Pai e começou a chorar lá no céu, como eu chorava olhando para aquela cena, vendo a minha história ali sendo cortada, sendo lesada, sendo tirada daquilo que nós tínhamos. Lá no céu, Jesus em lágrimas, falando com o Pai e olhando para a terra e dizendo assim: Pai, a Carmen vai morrer, Pai. O Silas vai morrer. O Eduardo vai morrer, Pai. Ele olha lá e diz: Pai, o Eduildo vai morrer. O Zé Roberto vai morrer, eles não têm chance, Pai. E daí o pai, com o coração partido, diz: filho, você quer? Você vai? Eu vou. A guerra vai ser grande, filho. Não tem problema, pai, eu vou. E Jesus veio. Jesus veio porque você ia morrer. Porque você estava condenado. Você estava prisioneiro sem chance nenhuma de se libertar desse cativeiro. Ele já tinha mandado seus profetas, já tinha feito tanta coisa pelo povo, mas era hora de ele mesmo chegar e dizer assim: agora é comigo a coisa. E para isso ele deu a sua vida. E ele guerreou, e ele morreu, e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele voltou lá no meio dos discípulos, dos amigos que ele tinha encontrado na terra.
Sabe? Aqueles que ouviram a boa palavra dizem, quero ser soldado desse exército, eu quero ser soldado desse Jesus. E ele volta para aqueles amigos deles lá. E lembra um tempo que ele disse assim, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Sabe por que ele disse chamo de amigos? Porque a briga vai ser grande, meu companheiro. Eu quero agora, eu vou brigar por vocês e quero ver você brigando pelos outros. Por isso eu chamo vocês de amigos. E aí então Jesus aparece de repente, depois de ressuscitado, no meio dos seus discípulos lá, dentro de um certo lugar. E nesse lugar estava Tomé. E vocês sabem que Tomé era, né, não acreditava muito assim, né? Pode ser. Mas daí Jesus aparece e chama assim, Tomé, vem aqui. E o que Jesus faz? Mostra o seu lado furado e mostra, e agora na minha versão bíblica, né? E diz assim, Tomé, marcas da guerra. Marcas da guerra, Tomé. Precisava isso? Mas precisava mostrar que nós estamos em guerra, que Jesus venceu por mim e por você, guerreando, lutando, ardorosamente, com toda a sua força, com toda a sua capacidade de amar a minha vida e a sua vida. Vou repetir uma coisa, você estava morto, você ia morrer, você não tinha chance nenhuma, presa no cativeiro, mas o Senhor veio e guerreou, foi lá na casa do valente, o mais valente, tirou a minha vida de lá, me tirou, me deu a oportunidade de conhecer a verdadeira fé. Mas lá na história da igreja, homens que não têm todo esse aparato aqui, como o Policarpo de Esmirna, um homem muito conhecido, naquele tempo um grande bispo, um grande homem de Deus, que conhecia essa palavra, não com todos esses detalhes que você está recebendo nos dias de hoje, mas ao receber essa palavra, ele aceitou Jesus, ele entendeu o processo da salvação, e ele foi discípulo de João, aprendeu como discípulo de João naquela época, né? Um dos últimos homens ali que João ainda pôde discipular. E vieram as perseguições, e as perseguições começaram a matar os cristãos, né, as astúcias de Satanás para que os cristãos desaparecessem sobre a terra, e então esse homem é preso, esse homem é condenado a ser queimado em fogueira, na arena, e quando ele chega diante das autoridades, e aí então ele perguntam para ele se ele não quer desistir de ser queimado numa fogueira. Ele diz assim, diante das autoridades, eu tenho servido a Cristo por 86 anos, e Ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E ele seguiu para a arena para ser queimado. Quando as pessoas eram queimadas, geralmente elas eram pregadas aos postes, porque o fogo fazia com que elas saíssem daquele poste. E quando vieram os homens para pregar, Policarpo ali, ele falou, não precisa, eu sei por quem e para quem eu estou indo. Não precisa de pregos. Subiu à fogueira, subiu ao poste, lançaram fogo sobre aqueles gravetos, e o fogo começou a subir, e sobre Policarpo, fez uma célula, e o fogo não atingia aquele homem. Ele morreu, morto pela espada dos guardas romanos, porque dali não se saía vivo. Que tipo de mártir você é? Será que se nós fôssemos hoje levados a não negar o nome de Jesus, você seria um mártir? Diante de todas as circunstâncias que nós colocamos aqui e os desafios que a sua vida pode enfrentar, você seria um mártir hoje? Você sabe o que significa a palavra mártir? Testemunho. Não há necessidade de... Eles morriam porque eles davam testemunho. Mártir, né? Porque eles não negavam, eles testemunhavam Jesus
sempre. Não abriam mão de testemunhar Jesus. Agora, a nossa vontade hoje aqui é dizer para você: você é um mártir dentro da sociedade, você é um mártir dentro da sua família, você testemunha Jesus com todas as forças do teu coração, você abre mão de não brigar, de não se magoar. Irmãos, a mágoa é uma das grandes ciladas, das grandes estratégias de Satanás sobre a nossa vida. Coração magoado, coração chateado, coração não falo com ninguém, não falo com essa pessoa mais, você abre uma porta enorme para Satanás cirandar sobre a sua vida. A mágoa, essa questão, sabe, de relacionamento, Satanás tem essa porção como algo que carrega multidões todos os dias, principalmente dentro das igrejas, para de volta ao cativeiro. A mágoa que permanece, a mágoa é como você ser amarrado no poste do pelourinho e ser açoitado por Satanás dia e noite, com aquele sentimento de culpa. É produto do inferno. Para com isso. Quebra isso hoje em nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Desamarra o teu coração, desamarra a tua alma, desamarra as tuas insatisfações. Não deixa que Satanás tenha essa porta aberta para sutilmente te carregar de volta para o cativeiro. Que a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, que as guerras que temos guerreado sejam guerras de homens e mulheres de Deus que permanecem firmes no nome dEle, mas que também não são carregados por essas pequenas correntes de águas que estão aí circulando na sua vida, na sua família, destruindo os seus valores. Isso é artimanha do inferno. Você precisa abrir os teus olhos para isso. Gostaria de saber.